essa situação toda, eu acho que ela é fascinante em vários níveis, principalmente porque ela apresenta, primeiro, um problema do que a gente pode chamar de força relativa, né? De qual é a força relativa do Brasil comparado com a força dos Estados Unidos dentro da negociação. E eu acho que isso, querendo ou não, o presidente Lula falou uma coisa certa, tem até um limite de coisas que ele pode dizer dentro desse processo de negociação. Porque tem um limite de coisas que o Brasil pode fazer nesse processo de negociação. O que não significa dizer que o Brasil está de mãos atadas, mas significa que existe uma linha de segurança muito fina onde a negociação é tida. E ela me interessa em dois níveis. Ela me interessa no nível político e ela me interessa no nível econômico, porque há algo de muito peculiar no que está acontecendo aqui. Ao contrário do que o Trump podia dizer, no caso com a Europa, no caso com a própria China e com alguns outros parceiros comerciais, onde havia um déficit comercial que justificava, né, uma pretensa reforma na questão tarifária, no caso do Brasil, essa justificativa simplesmente não existe. Historicamente, os Estados Unidos negociam em vantagem com o Brasil. Então, a justificativa econômica, que inicialmente deu vazão para as primeiras operações tarifárias do Trump com relação ao resto do mundo, e naquela ocasião o Brasil tinha ficado com apenas, entre aspas, 10%, né? Não justifica agora. Então, o que justifica? Justificam alguns movimentos políticos que o Trump está querendo inibir por parte do governo brasileiro. Por um lado, a aproximação declarada do governo brasileiro com o BRICS, né? Bom, não é uma aproximação, o Brasil faz parte do BRICS, mas essa declaração do BRICS como uma espécie de parceiro preferencial. E o tipo de declaração que foi feita por parte do governo brasileiro, na figura do presidente da República, mas também por autoridades diplomáticas brasileiras nesse sentido. Então, com relação a uma moeda alternativa ao dólar, o Lula falou sobre isso ontem mesmo na conferência do PT. Tudo isso indica movimentos com relação à questão de priorização comercial. Você acha que tem isso mesmo na posição do Trump para esse tarifaço? Veja, eu acho que isso faz parte, mas eu não acho que esse é o movimento principal. O movimento principal é claramente político. É um movimento claramente político de alinhamento político. Né? Que é o que ele vem falando sobre as alegadas injustiças por ele com relação ao ex-presidente Bolsonaro. STF, né, o uso da lei, agora me fugiu, Magnitsky. Né, da lei Magnitsky. A questão da lei Magnitsky sendo usada nesse contexto contra um ministro de um Supremo Tribunal de um país soberano, que cai entre nós. Você pode achar que está existindo excesso de jurisdição por parte do STF, mas daí é você dar o salto quântico de dizer que existe um crime de lesa humanidade por parte do STF que justificaria a aplicação da lei Magnitsky. Me parece que, né, não tem por onde fazer essa leitura. Mas o Trump está usando isso como parte de um projeto maior, que é um projeto de alinhamento global com figuras alinhadas ao governo Trump. Ele encontrou no Eduardo Bolsonaro, né, na família Bolsonaro, de certa forma, aliados de ocasião para isso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso durante a nossa fala, porque eu tenho as minhas próprias posições com relação a isso. Mas acho que o ponto é o seguinte, se a gente quer colocar uma questão. Primeiro, nós não podemos entrar numa situação de pânico, eu acredito, nessa negociação. Porque o pânico é onde o governo Trump gosta de negociar. A gente já conversou isso algumas vezes aqui. O Trump gosta de confusão. Ele gosta de criar essas confusões para depois dar a impressão para o público dele que ele solucionou a confusão. Sim. E me parece que se tem uma saída para o Brasil, é por aí. É permitir ao Trump dizer que ele solucionou a situação, criou um novo paradigma de taxação para o Brasil, mesmo que não tenha criado, mas deixar que o Trump diga que criou. Que foi basicamente o que a China fez e o que a Europa fez com o Trump. Foi permitir que ele criasse uma instabilidade para depois dizer que solucionou a instabilidade. Me parece que se existe uma solução para essa crise, ela passa necessariamente por permitir ao Trump dar algum tipo de declaração dizendo que ele está saindo vitorioso dessa situação. E o ponto de partida hoje desta minha apresentação é que nós possamos fazer, vamos lá, alguns acordos semânticos, não é? De início, como ponto de partida, não é? Pelo menos daquilo que eu acredito são premissas de análise, não é? E falo isso tanto como advogado, mas sobretudo hoje aqui como economista.
Faço menção, e aqui certamente os colegas de bancada devem lembrar de uma frase que ficou muito conhecida, até mesmo emblemática, por parte de um estrategista político do então candidato Bill Clinton, quando estava concorrendo e foi vitorioso em relação ao Bush, o James Carville, que diz o seguinte, é a economia, estúpido, é a economia. E é justamente esse, então, o meu ponto de partida. Toda esta discussão e esta postura do governo Trump tem nitidamente um objetivo econômico. E econômico, vamos lá, em que sentido econômico? Evidentemente que, como isso restou muito claro na primeira carta, quando ele anuncia as tarifas, inicialmente, e coloca nos seus primeiros parágrafos menções ao ex-presidente Bolsonaro e até uma suposta perseguição. Sim, ali ele se vale de, vamos lá, argumentos, fundamentos, razões ou justificativas político-ideológicas. Mas é muito importante que fique claro que as motivações dele, de fato, elas são econômicas. Econômicas em que sentido? Ele busca com isso benefícios econômicos para aquilo que ele entende como sendo correto. E aí eu faço um gancho com uma ouvinte aqui nos trouxe uma pergunta. A Júlia, justamente com o que a Júlia pergunta. Com o que o Trump se preocupa quando quer influenciar política e ideologicamente no Brasil, é por trás, pelo menos eu acredito, é por trás uma preocupação em relação à zona de influência e os principais parceiros comerciais. Não acredito, e aí, se me permitem, uma visão que talvez não seja unânime, longe disso, mas não há uma preocupação com a pessoa de Jair Bolsonaro. Claro, pode ter algum tipo de afinidade, pode ter, mas o Trump não colocaria os interesses do seu país. Seria de uma tamanha ingenuidade achar que ele está preocupado com Jair Bolsonaro. Não, ele está justamente, talvez até já pensando na frente, numa eventual nova eleição, e aí trazer tanto quanto possível a sua influência, para que haja um maior alinhamento do Brasil, não com os seus principais concorrentes e aí adversários comerciais, que no caso é a China. Então, mais uma vez, claro que se utiliza de todo esse verniz político-ideológico, e de fato ele existe, mas, em última instância, sempre é a soberania da economia. Há um interesse econômico por trás dos Estados Unidos de manter a sua influência, e um alinhamento estratégico do Brasil com os seus interesses. E nesse sentido, inclusive, as análises que eu faço, é importante deixar registrado desde já, e pela fala do professor Pontin, já imagino também que vá nessa área, muito se utilizando da teoria dos jogos, porque isso que a gente percebe claramente é um jogo. E o que é a teoria dos jogos? Talvez o Léo já deva saber, mas especialmente para os ouvintes. É toda uma área do conhecimento já muito desenvolvida e articulada, que nasce lá da matemática, também com interface com a própria economia, para estudar situações onde há interação estratégica entre um ou mais agentes. Justamente muito utilizado para analisar a interação entre nações, entre países, em guerras comerciais. E isso se confirma, Tanto é verdade que, vejam, desde aquele anúncio de 50% de forma linear, o que aconteceu depois no momento da efetivação? Isso não se concretizou, Veio uma série de exceções, de tratamentos escalonados, que evidenciam que há nitidamente um comportamento
estratégico e racional por trás disso. Evidentemente, só para terminar minha primeira manifestação, não estou dizendo com isso que seja um comportamento correto, que seja fazendo julgamento de valor, que vá trazer benefícios para os Estados Unidos. Não estou. Isso nós não sabemos, de fato. Né? Nós sabemos o quê? Que é uma medida protecionista. E, de acordo com a teoria econômica que há de mais moderna, ela contraria esses fundamentos. Né? O protecionismo não é, pelo menos teoricamente, algo positivo. Bom, mas aí